Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos dar prosseguimento ao projeto de leitura de contos de Machado de Assis. Se você não conhece esse projeto do canal, eu vou deixar a playlist aqui em cima. Nós já conversamos sobre os 10 primeiros contos deste livro. Ele traz 50 contos de Machado de Assis e hoje nós vamos conversar sobre outros 10 e daí por diante, nos próximos meses. Em breve a gente termina os 50 contos do livro. E eu preciso dizer que está sendo uma experiência maravilhosa ter mais contato com Machado de Assis, especialmente com os contos. Eu não sabia exatamente como seriam desenvolvidos esses contos, quais seriam os principais enfoques, e eu estou realmente me surpreendendo bastante, porque alguns são completamente inusitados, do tipo que eu sequer atribuiria assim a algo que o Machado escreveria, sabe? Então eu estava redondamente enganada. Então vamos lá, hoje a gente vai começar falando sobre o conto O Espelho, que é esboço de uma nova teoria da alma humana. E aqui a gente tem um grupo de homens conversando e um deles vai falar que cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Então ele vai contar parte de sua juventude, quando ele tornou-se um alferes e como uma tia começou a enxergá-lo como alferes. Ele começou a se ver cada vez mais como a tia o via. Então as coisas que faziam mais sentido para ele, que representavam quem ele era, parte de sua identidade, foram sendo modificadas com o tempo. Ele foi ficar com essa tia, só que essa tia precisou se ausentar. E aí vem aquela questão da solidão, quando a gente está sozinho, quando o homem está sozinho, e um pouco de loucura que vai se inserindo aí no meio, sabe? Porque se você não tem como conversar com outras pessoas, nem interagir com ninguém, é um silêncio muito opressivo, as coisas meio que começam a desandar, né? Como se ele estivesse ali vivendo numa grande solitária e ele sente essa perda de identidade, precisa de algo físico que o ateste. Então foi aí que ele criou aí parte da sua teoria, ou sua teoria, né, das duas almas. Talvez a gente se veja de uma forma que não é exatamente a forma como as pessoas nos veem, né? E aqui entra o perigo de se pautar a partir disso, da forma como as pessoas nos veem e querer ser essa pessoa, sabe? Então é um conto interessante. Logo depois desse conto vem o conto Verba Testamentária, que já é um conto mais engraçado, assim, com aquela ironia de Machado. Tem um homem chamado Nicolau que deixa como verba testamentária expressamente escrito que o seu caixão deve ser fabricado na casa de Joaquim Soares. Ele diz que Joaquim Soares não o conhece, mas é digno da distinção por ser dos nossos melhores artistas e um dos homens mais honrados da nossa terra. E aí isso vai fazer sucesso aí na época, porque um morto que sequer conhecia este homem deixou uma verba testamentária o exaltando, suas qualidades, para que o caixão seja fabricado especialmente por ele. E esse homem, o Joaquim Soares, vai ganhar uma certa fama por conta disso. Só que aí a gente vai entender que há uma curiosidade mórbida por trás de tudo isso, Como nos diz aqui logo no começo. Venho dizer que a verba testamentária não é um efeito sem causa. Venho mostrar uma das maiores curiosidades mórbidas deste século. E a gente vai conhecer a história do Nicolau, o morto, especialmente a personalidade meio deturpada dele desde o início, Que diz logo aqui: esse menino não é um produto são, não é um organismo perfeito. Ao contrário, desde os mais tenros anos manifestou por atos reiterados que há nele algum vício interior, alguma falha orgânica. E aí a gente tem um problema no Nicolau que vai afetar toda a sua vida e a forma como ele interage com outras pessoas. Uma espécie de grande inveja, por exemplo, em relação aos que ele considera melhores do que ele e como ele se dá muito melhor com as pessoas inferiores a ele, que ele considera inferiores. E como isso vai pautar todas as suas interações, o que acontece na sua vida e culminar, claro, nessa verba testamentária, que fecha o conto de uma forma fantástica. Depois desse conto vem um dos que mais me chamou a atenção, que é o conto da chinela turca. E o que a gente tem nesse conto é um homem que está prestes a sair de casa, só que ele recebe a visita de um amigo do seu pai que ele não pode recusar. E esse amigo escreveu uma história. E esse personagem que está prestes a sair de casa para encontrar uma mulher, ele tem um grande romance, então a última coisa que ele quer é ficar ali recebendo a visita do Major Lopo Alves, o Major no livro, e que esse Major narra essa história pra ele. Só que por conta das convenções sociais ele precisa fazer isso e o Major vai começar a narrar essa história, que é uma história extremamente tediosa. Ele vai contar a história para o Duarte e em determinado momento a gente vê que ele fala que a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Logo depois a gente vê que esse Major vai embora e ele recebe a visita de dois homens em sua casa, que se dizem policiais. E esses policiais vão dizer que o Duarte está preso por conta do roubo de uma chinela turca. E ele vai ser levado por esses policiais. Quando ele é levado, ele percebe que na verdade não são policiais, que são bandidos.
e os bandidos vão levá-lo para uma casa meio vazia, e nessa casa ele vai ser obrigado a assinar um testamento, deixando toda a sua fortuna para uma mulher, e se casar com esta mulher e depois ser morto, né, para que a mulher herde sua fortuna. Então é uma coisa bem estapafúrdia, assim, muito mirabolante. E aí a gente vê no meio do conto uma fuga desenfreada, ele pulando por janelas e pessoas em seu encalço. Aquela cena de um filme de ação, sabe, que eu nunca ia imaginar num conto de Machado de Assis. Um homem correndo para salvar sua vida de grandes vilões que correm atrás dele. E aí ele chega numa casa, e é aí que o conto termina de uma forma incrível, porque por mais que seja uma coisa extremamente batida hoje em dia, é o tipo de coisa que hoje a gente faz até brincadeira com histórias muito clichês, assim, mas que nessa época não eram, né, gente? Então a gente vê aqui no final desse conto que foi tudo um sonho, que o personagem, né, o Duarte, simplesmente dormiu na cadeira pelo tédio da história. E ele vai acordar exatamente no momento em que o Major está terminando de narrar. Daí no final ele vai dizer: anjo do céu, estás vingado. Fim do último quadro. No fim do último quadro, o Duarte vai acordar e aí a gente percebe neste momento que foi tudo um sonho. Porque a transição naquele momento, no começo, né, de início, é feita de uma forma muito sutil na história. Então a gente não percebe, na verdade, que ele está entrando num sonho. E pensamos que o Major, na verdade, foi embora e que todas aquelas cenas aconteceram. Ele fala aqui, né? O Duarte olhou para ele, para a mesa, para as paredes, esfregou os olhos, né? Estava acordando, esfregou os olhos, e o Major sequer percebeu que o Duarte dormiu. E aí ele fecha falando, né? Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio. Eu gostei muito desse conto, pelo motivo de eu não esperar no meio da história toda aquela ação, aquele negócio mirabolante no conto de Machado, e por chegar ao final e me dar conta que foi um sonho. Eu não percebi isso enquanto eu estava lendo, sabe? Eu achei muito legal. E aí o próximo é A Igreja do Diabo, que também é um conto muito legal, porque aqui a gente tem o diabo começando a se dar conta que ele também precisa criar uma igreja, ele precisa de uma doutrina, ele precisa colocar ordem nas coisas. E aí ele vai deturpar todas as virtudes da igreja tradicional e vai trazer as pessoas para segui-lo. E de início ele acha isso tudo muito fácil. As pessoas abraçam esses defeitos, né, como virtudes aqui na Igreja do Diabo. Só que ele vai acabar percebendo, né, o diabo, que por baixo dos panos as pessoas cometem algumas bondades, algumas virtudes antigas. Aí fica aquela mensagem, mais uma vez, da contradição e dualidade do ser humano, da gente carregar tanto um lado bom quanto um lado ruim. E Deus, conversando com o diabo, fala no final: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Porque antes as pessoas, né, deveriam sempre ser boas e abraçar as virtudes tradicionais, mas por baixo dos panos faziam algumas maldades. E agora é tudo ao contrário, né? Em meio às maldades, elas cometem bondades escondidas. E aí o próximo conto é o conto alexandrino. Esse conto, na verdade, tem umas passagens assim pesadas, que eu considerei pesadas no nível de atrocidade ali mostrada. Mas vamos por partes. Ele começa com esses dois filósofos, e um desses filósofos, que é o Stroibus, ele cria uma nova doutrina que diz que os animais são as letras soltas do alfabeto e o homem é a sintaxe. Basicamente que cada animal tem algo específico que é possível ser passado para o ser humano, e o ser humano é tipo uma mistura de tudo isso, né? Ele fala, por exemplo, que o rato, sangue de rato, dado a beber a um homem, possa fazer do homem um ratoneiro, ou seja, o homem vai virar um ladrão. E cada animal teria uma especificidade, por exemplo, a aranha. Se pudéssemos transferi-la a um homem, daria a esse homem os rudimentos da geometria e o sentimento musical. Então ele vai criar essa nova doutrina e vai tentar prová-la, né? Esses dois filósofos vão tentar prová-las, e por muito tempo eles começam a fazer escalpelamento dos animais para pegar esse sangue deles e beber aos poucos. E eles chegam à conclusão que é verdadeira, né? Porque eles dois viram grandes ladrões. Essa seria a prova real da doutrina, sabe? Porque originalmente a última coisa que eles queriam eram bens materiais, eles eram o oposto de ladrões. Eles não roubavam absolutamente nada, pelo contrário, o que era de oferecido eles recusavam. Então eles se tornam ladrões para comprovar essa doutrina, né? Porque eles fazem tudo em nome, né, da ciência e do conhecimento. Só que vai haver uma grande reviravolta, porque como esses homens tornam-se ladrões, eles não são muito bem vistos mais na sociedade. A vitória que provou a doutrina, né, que eles conseguiram ver que estavam certos, vai ser justamente a derrocada, vai ser
na verdade, a pior coisa que poderia acontecer com eles. Em uma reviravolta do livro, pelos interesses da ciência, Herófilo, inventor da anatomia, vai querer passar a estripar não ratos, não animais, cães, gansos, lebres, como os outros faziam, né? Já eram atrocidades que os outros dois filósofos faziam em nome da ciência, mas não. Herófilo agora vai querer estripar homens vivos. E para conseguir estripar esses homens vivos, ele vai pegar criminosos presos. Entre eles, claro, os dois filósofos originais, o Stroibus e o outro, Pythias. O outro é o Pythias. E essa parte deles passando por isso é passada aqui no conto, sabe? Da pele sendo arrancada e do horror de tudo isso. Eu não esperava nada assim tão descritivo, mas em determinado momento a gente até vê aqui escalpelamento. E aí, quando chega a vez dos Stroibus e Pythias, enfim. Então tem uma descrição do escalpelamento e da pele sendo arrancada também, que, né? Mas aí tem aquela ironia da troca de papéis, né? Os homens fazendo isso com os animais e depois passando para a cobaia da vez, né? Terríveis justificativas da ciência, né? Em prol do avanço científico, tecnológico, que também já foi bem discutido. Até uma pauta do livro, é uma das coisas, né, discutidas na invenção do Dr. Moreau, que é um livro do H.G. Wells que eu gosto bastante. O próximo conto é o Cantiga de Esponsais, e aqui é um conto mais melancólico, que eu ligaria até ao primeiro conto que a gente leu no projeto, né, que é aquele conto do Machete, porque aqui também tem a ver com o talento musical de um homem que ele tem essa vocação interior, mas ela não é completamente realizada, ela nunca é realizada porque ele não consegue externá-la, ele não consegue compor a música. Ele teve um momento que ele quase conseguiu, que era naquele momento de grande felicidade com sua esposa, mas desde que a esposa morreu, ele não conseguiu mais externar isso. Então é um conto melancólico e triste, né, sobre essa questão da vocação, que me lembrou muito o conto do Machete. Eu gosto mais dos contos engraçadinhos e irônicos, né, esses sempre são os meus favoritos. E aí o próximo foi o Singular Ocorrência, que começa com dois homens apontando para uma mulher no meio da rua, e um desses homens vai contar a história dessa mulher. Uma parte da história dessa mulher é um romance que ele presenciou com um de seus amigos, e aí tem traição envolvida, e verdades e mentiras. Eu achei interessante, assim, como um romance para acompanhar rapidamente, mas também não é dos meus preferidos, não. O próximo conto, o último capítulo, começa de uma forma bem interessante. Ele menciona sobre costumes dos suicidas de sempre deixarem uma explicação antes de se matar. E aí ele vai falar, né, que ele está prestes a cometer o suicídio, mas que ele pretendia ir sem deixar explicação, mas ele vai precisar escrever, na verdade, uma grande explicação, acaba, né, desenvolvendo até um pouco mais. E ele vai dizer por que ele precisou deixar essa explicação, né, porque ele acabou colocando lá entre seus últimos desejos que a venda de tudo que ele possui seja convertido, né, o produto empregado em sapatos e botas novas, que se distribuirão por um modo indicado. E confesso que extraordinário. E para poder explicar essa disposição testamentária, para validar aquilo, né, para não falarem que ele enlouqueceu, ele vai, na verdade, explicar a história do porquê ele está fazendo aquilo. E esse é um ponto muito bom, porque tem uma das melhores frases que eu já tinha escutado, e provavelmente muitos de vocês também, que ele fala: a felicidade será um par de botas no final, sabe? Ele tem essa indagação. E ele diz, sim, a felicidade é um par de botas. Ele chega a essa conclusão muito logicamente por conta de algumas desgraças que acontecem. Ele olha um homem em sua janela e ele sabe que aquele homem já enfrentou vários reveses na vida, que já enfrentou muitos infortúnios, mas ele vê a felicidade na expressão. A grande felicidade é que aquele homem está andando ali pela rua por conta justamente de novas botas. Ele está sempre olhando para o seu novo par de botas. E aí vem aquela questão da felicidade como estado de espírito, né? Ainda que muitas coisas ruins aconteçam, por exemplo, tem gente que mantém o bom humor, enxerga talvez felicidade em pequenas coisas, que aqui seria um par de botas, por exemplo, né? E eu gosto da ideia desse conto e da conclusão que ele chega ao final, que ele fala, a felicidade será um par de botas. Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso da fortuna. Nada vale nada, nenhuma preocupação deste século, nenhum problema social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina. Miséria ou guerra de classes, crises da arte e da política, nada vale para ele um par de botas. Naquele momento ele não se importa absolutamente com nada que acontece de ruim, porque ele tem um novo par de botas e ele está extremamente contente por conta disso, né? Que ironia da vida. O próximo conto é o Galeria Póstuma. Esse aqui também, sem dúvida, é um dos mais legais. Tem um homem super querido na comunidade, todos o amam, que é o Joaquim Fidelis, e ele vai morrer no começo do conto.
E aí as pessoas, né, os seus amigos, acabam encontrando um diário. Seu sobrinho, né, que morava com ele, acaba encontrando um diário. E nesse diário, na verdade, ele escrevia tudo o que ele realmente pensava, porque aí o sobrinho, quando está lendo o diário, se dá conta, na verdade, que ali naquele diário era o local em que ele não tinha amarras, que ele realmente falava o que pensava. E aí o sobrinho vai realmente descobrir uma nova visão do seu tio, vai passar a vê-lo depois de morto, postumamente, com uma pessoa bem diferente da que ele via antes. Isso é uma característica que o Machado vai trabalhar aqui, que é própria do ser humano, né? Às vezes em sociedade a gente vai se portar de determinada forma, mas o nosso íntimo é completamente diferente, né? A gente está vendo aquela situação de uma forma completamente diferente, mas agarrado às convenções sociais, a gente tem que se portar de outra forma, né? Pra mim, na verdade, não deixa de ser uma qualidade de Joaquim Fidelis nunca ter externado esse lado mais defeituoso que ele via nos seus amigos, né, os defeitos. Ele também falava das qualidades no diário, sabe? Na minha opinião, ele simplesmente preferia conviver da forma mais pacífica possível, né, e não falar tanto assim de defeitos, não colocá-los na cara ali das pessoas que lhe eram mais próximas, guardar mais esse lado e enxergar mais o lado positivo e viver pacificamente. Mas esse lado negativo dos defeitos ele escrevia no seu diário como uma forma de desabafo. E o próximo conto é o Capítulo dos Chapéus. Quando eu li o título desse conto eu pensei, Capítulo dos Chapéus, será que vai ser legal? Será que vai ser um conto mais fraquinho? E gente, eu gostei muito desse conto, bem mais do que eu pensava. Na verdade, esse grupo de 10 contos foi muito bom de uma forma geral. Eu gostei mais do que o primeiro conjunto, ainda que eu adore o conto do alienista, por exemplo, que estava nos primeiros contos. Esse conjunto de 10 pra mim foi melhor, assim, como um todo, sabe? E esse capítulo dos chapéus vai começar com um casal em evidência, marido e mulher, e ela vai pedir para o seu marido parar de usar um chapéu que o seu pai, o sogro dele, considera horrível, sabe? Ele não considera a altura do cargo dele, e ele usa esse chapéu para todos os locais. E o simples pedido da mulher, né, ele não usar mais esse chapéu, vai deixá-lo bem chateado. E aí eles vão ter uma briga no começo, e a mulher, que sempre foi muito dócil, muito submissa, sempre fez tudo pelo marido, resolve meio que se revoltar ali e sair com uma amiga. E ela é muito apegada à rotina, então ela quebra essa rotina por raiva ali, por um rancor que ela descobre dentro de si. Mas o mais engraçado aqui, o irônico, o controverso, vai ser como ela se sente aí ao longo dessa tarde ao lado de sua amiga, que é bem diferente dela. O conto termina de uma forma bem irônica, bem típica de Machado, com a conclusão que a esposa vai chegar, e especialmente depois que o marido chega em casa. E aí também tem essa questão das pequenas brigas matrimoniais, o que acontece no início da briga, às vezes como ela se desenrola e se desenvolve no final, pequenas reviravoltas. Eu acho que esse conto terminou assim de uma forma bem, talvez até fofa. Enfim, eu achei bem engraçado, sabe, no final das contas. E esse foi o último conto do conjunto de 10 para o mês de março, que a gente conversou agora em abril, até com um pequeno atraso, né, por conta da viagem. Originalmente esse vídeo era pra sair no comecinho do mês, atrasou, hoje é dia 17 de abril. Os contos do mês de abril começam aqui no Anedota Pecuniária, e a gente vai conversar sobre esses contos de abril, sobre outros 10 contos, né, dos 50 contos de Machado, no dia 11 de maio. E já vamos até ficar um pouco próximos de terminar o livro, gente, porque eu acho que vai ficar faltando mais ou menos isso aqui, sabe? Há mais 2 meses de projeto, né? São 10 contos por mês, estamos chegando aí nos 30 contos agora no mês de abril. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos contos deste mês. Me conta aqui embaixo qual foi o seu conto preferido, vamos continuar a conversa nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!